Com certeza você já ouviu falar do pastor mirim Miguel Oliveira. E a gente quer fazer uma análise não só da sua comunicação, mas também do contexto geral, porque afinal até foi caso de conselho tutelar. Fica nesse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala, destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória e aqui nós estamos no canal Fala Sem Trava. Aqui no Fala Sem Trava você aprende tudo o que você precisa para se tornar um comunicador de alto nível, fazendo com que sua comunicação seja totalmente diferente, seja no seu âmbito pessoal, familiar, profissional, etc. Então, não perca mais tempo, se inscreva no nosso canal, fica aqui com a gente, toque no sininho da notificação e vamos embora para o tema de hoje. E lá vamos nós! O missionário Miguel Oliveira é um adolescente de apenas 15 anos que tem viralizado nos últimos tempos, principalmente com suas pregações, missões proféticas, etc. E a gente quer falar um pouquinho sobre ele aqui, sobre o caso dele, porque afinal, até o Conselho Tutelar chegou a ser acionado. O quê? Não acredito. Ele é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Avivamento Profético e tem apenas 15 anos, acabou de completar 15 anos. Guarde essa informação, 15 anos, porque a gente vai usar muito bem ela daqui para frente. Eu quero analisar primeiro o discurso, como é o pregador, o profeta, o palestrante Miguel Oliveira, que é um jovem de 15 anos, e desde já a gente já pode identificar coisas positivas e negativas na comunicação dele. Então, vamos colocar aqui um breve vídeo dele, onde a gente pode juntos perceber o que é que tem de bom e o que é que pode ser melhorado na comunicação dele. Vamos juntos ao vídeo. Eu não sou pregador, eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia para a sua casa e para a sua família. Eu quero que você olhe para 2, 3 pessoas que estão do seu lado agora, e eu quero que você fale para ela, fala assim, o ano. Fala mais alto aí, fala, o ano ainda não terminou. Até dia 31 de dezembro tem vitória para dentro da tua casa. Eu não sei se alguém está ligado, ou se alguém vai abrir a boca, ou se alguém vai dar glória. Mas até dia 31 de dezembro, aquilo que era para dar errado vai dar certo dentro da tua casa. Eu não sei se o irmão que está do teu lado vai dar uma glória mais alto que esse que você deu. Mas até dia 31 de dezembro, a porta que está fechada, a porta que está trancada, a porta que não abre, vai abrir para você. Livro de Daniel, o capítulo é o de número 6, o verso é o de número 4. Nisso os presidentes, os sátrapas, procuravam achar ocasião contra a respeito do reino, mas não podia achar ocasião, ou falta alguma. De vez em quando algumas pessoas, elas vão aparecer na nossa trajetória, e quando elas aparecem, elas têm o intuito. Algumas de você seguir ela, e outro intuito de ela te seguir. Só que nem sempre das vezes a mão de alguém é bom na sua história. Estou recebendo o meu pastor presidente. Olhe para cá, eu tenho pastor, amém? Amém. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. E eu tenho meu pastor. E com ele está o nosso irmão Danilo. Onde a fé se quebre, a prova. Abre a boca para dar glória. Abre a boca para dar glória. Bom, a gente já consegue perceber um pouco da questão bem performática, né, que é própria do segmento protestante. Aqui a gente não vai falar de religião, nem de certa forma, até mesmo da atuação dele como profeta, tendo feito curas, porque eu sou católico e eu não quero envolver, de certa forma, o posicionamento católico junto com o evangélico, porque vai dar uma bagunça muito grande aqui nos vídeos e não é esse o nosso objetivo. Então, na verdade, a análise é estritamente do comunicador
Miguel Oliveira e o que a gente pode aferir dele. Eu não queria mesmo. A gente vai percebendo que, enquanto comunicador, eu quero já enfatizar o fato de ele ter apenas 15 anos. E, como um jovem de 15 anos, ele tem uma dicção muito boa, ele tem uma articulação muito boa, ele tem uma gesticulação adequada para o público dele, e, inclusive, até mesmo uma linguagem adequada para o público. E isso é muito positivo. Do ponto de vista da comunicação, de fato, nós estamos diante de um prodígio. Agora, de ponto negativo que eu posso ir apontando é: ele tem uma linguagem, uma postura, embora sejam adequadas, interessantes, que podem ser pontuadas e também melhoradas, ele tem uma linguagem um tanto artificial. A naturalidade não é um ponto forte dele. O que dá margem, inclusive, como muitas pessoas eu já vi comentar, seja aqui, seja em outras redes sociais, a dimensão de que ele está imitando alguém. Ou seja, ele tem essa performance, mas essa performance ele não só copiou de alguém, como copiou demais ao ponto de ter pouca originalidade. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Mas o ponto não é só a originalidade, mas é de fato a sua comunicação não é uma comunicação com naturalidade, como se ele estivesse conversando abertamente com os amigos, porque isso faz toda a diferença na comunicação. Eu quero levantar inclusive um outro ponto, porque uma coisa é você pregar ou palestrar ou falar em público diante do público, da multidão. Outra coisa é você fazer a mesma coisa diante de uma câmera. Eu não entendi o que ele falou. Porque a câmera vai captar muitas vezes o que o público não percebe. Muitas vezes, daquele público, a grande maioria só consegue escutar a voz, não consegue ver as suas feições, não consegue ver, muitas vezes, aquilo que ele vai expressando de forma performática. Já na câmera é bem diferente, porque a câmera muitas vezes vai notar até as imperfeições do rosto dele. Se ele tiver com olheiras, a câmera vai mostrar. Agora eu quero colocar um outro vídeo onde ele está meio que num debate, vamos dizer dessa forma, com um outro pastor. Eu não saberei dizer com segurança porque eu não o conheço, mas uma outra pessoa que confronta a sua forma de trabalhar na sua igreja. E aí eu quero analisar estritamente também a sua comunicação nesse momento de pressão. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu falo The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu não pergunto que o irmão não sabe, né? Vamos fazer pergunta. Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo. Pensa comigo. Ó, tem religiões. A pergunta que fica. Ó, como o evangelho. Não, ele tá certo, tá todo mundo errado. Muito. José Wellington tá errado, o Bispo Samuel Ferreira tá errado. Mas assim, eu vou falar pra ti assim, de verdade. Olha, nós tivemos uma pandemia recentemente. Você tá certo. Depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, que guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa de The King, The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar?
Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. É negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é legal. O que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Of the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu nível, não. É a mesma idiotice, irmão. Vai quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS, pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda que eu tô falando que o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele se você ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. Bom, a gente pode perceber minimamente 3 grandes problemas que ele apresenta nesse vídeo. O primeiro deles é, de fato, ele não estava preparado tão bem para um debate como esse. Ele é colocado muitas vezes numa saia justa e a resposta não é das melhores. Ele muitas vezes recorre até a agressividade para poder responder às suas perguntas. Não interessa para você, palhaço. Você até pode perceber que o apresentador do podcast está meio que ainda defendendo ele em algumas situações, mas quando o outro rapaz confronta ele, de certa forma se sente um tanto incomodado. O segundo ponto, e esse talvez seja o mais forte de todos, é ele dá um ar de arrogância nas suas respostas. Quando você trabalha, de certa forma, como pregador, ou palestrante, ou bispo, padre, independente de sua denominação religiosa, passar um ar de arrogância é simplesmente terrível e acaba com muitos dos seus argumentos. Por fim, e esse ponto é um pouco mais nas entrelinhas que você pode ir percebendo, ele demonstra na sua expressão corporal, no seu olhar, um grande desconforto com esse confronto. Ou seja, isso o incomodou bastante e ele deixa isso muito claro nas suas expressões, nas suas respostas. E isso também é um ponto negativo, porque mostra que ele foi engolido no debate, ainda que de certa forma tivesse um outro pastor do lado para defender ele. Eu quero abrir um parêntese muito grande. Lembra que no início eu falei sobre a informação de que é um garoto de 15 anos? Não tô lembrado, não. Nós estamos vendo um jovem, um adolescente de 15 anos sendo cancelado pelas suas atitudes enquanto missionário, palestrante, pregador, etc. Eu já vi pessoas chamando ele de falso profeta, de aprendiz do capeta, de farsante. E eu não vou me alongar nos muitos absurdos que eu vi nas redes sociais nesses dias, mas eu quero tocar nesse ponto. Nós estamos falando de um adolescente, tanto que o Conselho Tutelar proibiu ele de pregar nas igrejas justamente para protegê-lo diante dessas situações, porque é um absurdo que esse jovem sofra o que está sofrendo. E isso é muito sério. Nós estamos falando de um adolescente de 15 anos de idade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, influenciador digital. Vale a pena tudo por like? Vale a pena tudo para viralizar? Vale a pena tudo até linchar publicamente um adolescente de 15 anos de idade? Nós precisamos mudar. E muita coisa da nossa sociedade. A começar pela nossa percepção das nossas redes sociais. Mas eu quero te ouvir. O que é que você acha desse pastor mirim, desse jovem? Fala aqui nos comentários, porque eu quero saber qual a sua impressão desse panorama inteiro. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.